como eu gostaria que alguém tivesse me avisado algumas coisas antes, como eu gostaria de ter aprendido com o erro dos outros. Olha, eu pagaria muito para aprender tudo isso antes. E é por isso que eu tô aqui, para ser esse alguém para você. Eu vou te ensinar 7 lições que eu vou levar para a vida, ensinar os meus filhos, os meus netos, porque realmente mudou a minha história. Eu demorei 4 anos da minha vida para entender algumas coisas que mudaram completamente a forma como eu enxergo trabalho, sucesso, relacionamentos, problemas e até o futuro que eu quero construir. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 7 dessas coisas. Coisas que eu levei 4 anos para errar, aprender, estudar a fundo, mas que com certeza você vai aprender em poucos minutos. Eu sou apaixonada por neurociência, tudo que envolve desenvolvimento pessoal e profissional. E se você ficar comigo até o final, você vai entender o aprendizado mais importante de todos, que na verdade foi o que fez todos os outros fazerem sentido. Eu sou a Rai e se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal. E se você já está aqui há algum tempo ou veio, por meio de outro vídeo, muito obrigada por permanecer. Nesse canal eu falo muito sobre evolução pessoal, mentalidade, hábitos e sobre como você pode se tornar a sua melhor versão e construir uma vida com muito mais propósito. Quem você escuta molda quem você se torna. E isso vale tanto para as mesas físicas, onde você se senta, quanto para as mesas virtuais que você escolhe ocupar todos os dias. Por isso, se você se identifica com esse tipo de assunto que eu mencionei, eu te convido a se inscrever no canal para estar sentada em uma mesa que te edifica e não só que te distrai do teu propósito. Existe uma metáfora que eu gosto muito. Imagine que a vida é como atravessar uma série de pontes. Algumas pontes são mais curtas, outras são longas, algumas são estáveis, outras parecem que vão desabar a qualquer momento. Mas existe algo curioso sobre pontes. Você só descobre se ela realmente é segura quando você começa a atravessar. E muitas dessas coisas eu aprendi nesses últimos anos da minha vida. Eu só entendi atravessando as pontes. Algumas delas foram bem difíceis e como eu gostaria que alguém tivesse me avisado algumas coisas antes, como eu gostaria de ter aprendido com o erro dos outros. Olha, eu pagaria muito para aprender tudo isso antes. E é por isso que eu tô aqui, para ser esse alguém para você. Eu vou te ensinar 7 lições que eu vou levar para a vida, ensinar os meus filhos, os meus netos, porque realmente mudou a minha história. Lição número 1, o seu trabalho não é a sua vida. Durante muito tempo eu acreditei que o meu valor estava diretamente ligado à minha profissão. Se eu fosse excelente no que eu fazia, se eu me tornasse cada vez melhor, se eu conquistasse mais, então aquilo provaria quem eu era. Como eu sabia que eu era boa no que eu fazia, eu achava que só isso bastava. E que o meu foco tinha que ser 100% em ser uma profissional cada vez melhor. E é claro que eu tinha vida pessoal, me preocupava com isso, mas o meu valor era sempre pensando no quanto eu poderia performar mais, como se a minha identidade tivesse somente pautada nisso. Até que eu cheguei a ficar à beira de um burnout, uma depressão, eu não sei explicar. E mesmo estando na melhor fase da minha vida, tá? E aí eu caí na real de que eu não queria sucesso, eu queria a aprovação dos outros. Mas eu nunca conseguiria isso. Isso é algo que o mundo moderno reforça muito, especialmente para as mulheres. Hoje as pessoas aplaudem a mulher que consegue tudo sozinha, que é guerreira, que não precisa de ninguém, e durante muito tempo eu achei que isso era a verdadeira definição de sucesso. Só que existe um pequeno detalhe. Quando a sua identidade está baseada apenas na sua performance, você nunca descansa. E se você descansar, você se sente culpada. Porque sempre vai existir um outro nível, mais uma meta, mais um resultado. Sempre vai existir alguém na sua frente que faz você se sentir atrasada. E quando eu cheguei muito perto de ter esse burnout, e ainda bem que eu consegui enxergar isso, mesmo estando numa fase muito boa da minha vida profissional, eu entendi algo muito simples, que agora é simples, né? O meu trabalho ele é apenas uma parte da minha vida, ele é apenas uma fatia do bolo que é a minha vida. Eu sou muito mais do que um título e a minha identidade não tá no meu trabalho. E hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais realizada e completa porque eu não me prendo e não me limito a isso. Essa busca incessante que eu tinha em ser uma mulher boss, independente, guerreira, era só algo que eu estava colocando no lugar de uma falta de paternidade que eu tive, que fez eu buscar incessantemente uma posição de destaque para eu poder me sentir amada. Mas isso é assunto para outro vídeo, eu posso me aprofundar mais nesse assunto se vocês quiserem. Comentem a palavra paternidade, que eu já vou saber que vocês gostaram desse tema e vou preparar um vídeo incrível sobre isso para vocês. Número 2, a escolha do seu parceiro de vida.
A segunda coisa que mudou completamente a minha vida foi entender o peso da escolha de um parceiro para a minha vida. Warren Buffett, que é um bilionário, um dos maiores investidores da história, ele falou uma frase que é assim: a decisão mais importante da sua vida é com quem você se casa. Ele também complementa em algumas palestras: você se moverá na direção das pessoas com quem convive. Jim Rohn, que foi um filósofo moderno de desenvolvimento pessoal, que foi mentor de grandes homens como Tony Robbins, que vocês devem conhecer, ele também compartilhava dessa mesma ideia. Uma frase muito famosa dele é: a pessoa com quem você escolhe passar a sua vida terá mais influência sobre você do que qualquer outra decisão. E outra frase famosíssima dele, que você provavelmente já ouviu, é: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Ou seja, o seu parceiro, o seu cônjuge molda o seu caráter, seus hábitos e até a sua trajetória de vida. Isso é muito real. Depois de vários relacionamentos frustrados que eu tive, eu comecei a observar uma coisa muito curiosa. A maioria das pessoas extremamente bem-sucedidas que eu conheci, financeiramente ou na vida mesmo, essas pessoas elas nunca estavam sozinhas. Elas tinham alguém ao lado delas e esse alguém ampliava quem elas eram. Essa escolha é realmente a escolha mais importante que você vai fazer, então não tenha pressa. E eu vou te falar, eu até fiz um vídeo sobre isso, é um dos vídeos mais interessantes desse canal. Eu acho que não é o mais acessado, mas realmente é o mais forte. Eu te convido a assistir depois, vou deixar aqui no card. E no meu caso, a minha vida mudou quando eu conheci o Marcos. Eu era empreendedora já tinha o meu negócio há anos, né? Ele me ajudou a brilhar ainda mais. E antes disso, nos outros relacionamentos, muitas vezes eu sentia que eu precisava me diminuir para caber. E eu realmente fazia isso. Porque quando você encontra alguém que te fortalece ao invés de sugar a tua energia, tudo muda. Eu cresci muito depois de conhecer o meu marido. Número 3, não fuja dos problemas. Uma coisa curiosa sobre o crescimento é que ele quase sempre vem disfarçado de problema. Eu comecei a perceber um padrão todas as vezes que algo muito bom estava prestes a acontecer na minha vida, antes disso vinha um problema grande. Uma dificuldade, uma tribulação, um incômodo, chame como quiser. E foi quando eu ouvi uma reflexão da professora Lucielena Galvão que fez muito sentido para mim. Evoluímos, em geral, num sistema de escada. Se não houver diante de nós um obstáculo, a nossa tendência inercial é permanecer nesse patamar eternamente. A vida coloca diante de nós um obstáculo. E aí nós começamos a brigar com esse obstáculo, bater, 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 bater. Às vezes a dor se torna insuportável. Aí quando a dor chega nesse ponto de ser insuportável, a gente olha para cima, tem uma solução lá em cima. Aí, puf, pula para cá. Aprendemos com a experiência? Não, queremos continuar eternamente aqui, de novo. E de novo vai vir um limite, vai vir a dor. Agora, como falávamos ainda há pouco, há quem não saia. Quem se destrua batendo contra a parede. E responsabiliza o mundo inteiro por essa parede no meio do caminho não ser removida. Não encontra a solução em outro patamar, que é sempre encontrar uma solução no plano horizontal. Então, o nosso processo, em geral, a vida tem que colocar diante de nós um obstáculo e colocar diante de nós uma resistência. Sabemos que necessitamos dos obstáculos, que esses obstáculos vão fortalecendo a nossa resistência, tanto física quanto psicológica. Né? E que a dor, então, entra como um elemento para quebrar esse patamar de experiência e te propulsionar um outro patamar. Mas, para isso, precisaria que o homem se perguntasse: o que a vida está querendo me dizer com isso? A partir do momento que ele admite, Platão fala sobre isso, se você admite que uma situação não tem nada para te ensinar e que é injusta, você vai começar um processo de sofrimento. Ele dizia: todas as leis devem ter um longo preâmbulo explicativo, para que os homens entendam que as leis não existem para puni-los, existem para educá-los. Porque se o homem coloca na sua cabeça, isso é injustiça, significa, nas entrelinhas, não vou aprender com isso. Ele entra num processo de sofrimento onde não cresce nada. Para você aprender com a dor, você teria que admitir que a dor está querendo te ensinar alguma coisa, que você teria que passar através dela e chegar a um patamar mais elevado, que ela não é casual, ela não foi provocada por terceiros, ela foi provocada pela tua necessidade de crescer. E cuidado, que quando vemos uma pessoa que tem uma vida muito cômoda e sem obstáculos, isso do ponto de vista clássico não seria digno de inveja. É talvez uma pessoa tão frágil que a vida não vai tentar testá-la, porque sabe que ela não vai ter resposta. E as leis da vida não são sádicas, não querem torturar ninguém, querem dar às pessoas uma oportunidade de crescer. E se não há obstáculos, não inveja, porque talvez não haja resistência. Geralmente, após a tribulação, vem algo muito melhor e maior. Então eu parei de fugir desses problemas e dessas dores e comecei a ser uma solucionadora deles. E quando eu não consigo resolver, eu apenas descanso sabendo que vai passar. Vai ser temporário porque tudo é. Na Bíblia
passagem que Paulo fala algo parecido com isso. Ele diz que nós devemos nos alegrar mesmo nas tribulações, porque elas produzem perseverança. E a perseverança produz caráter. Hoje, quando aparece um problema pra mim, eu não penso mais, ai, por que isso está acontecendo comigo? Eu não me vitimizo mais, eu só penso, peraí, o que isso tá querendo me ensinar? Isso tá exigindo muito de mim porque eu preciso evoluir para um outro nível, que eu só conseguiria se eu tivesse passado por esse problema. E quando o problema ainda nem chegou, quando eu me sinto preocupada com alguma situação, eu penso, peraí, qual é a pior coisa que pode acontecer se esse problema não for resolvido? Geralmente a resposta para isso nem sempre é tão ruim assim, nem é tão impossível assim. É a minha mente que criou esse problema. Então, a partir de hoje, comece a olhar para os problemas sob outra perspectiva. Número 4, tenha clareza da vida que você quer. Uma pergunta simples. Se eu te perguntasse agora, como exatamente você quer que seja a sua vida daqui 5 anos? Você conseguiria me descrever em detalhes? Ou você responderia algo genérico como, eu quero ser feliz, quero ter sucesso, quero ficar rica? Todo mundo responde isso, né? Mas quando você não sabe exatamente o que você quer, qualquer coisa serve. Eu também fiz um vídeo exatamente sobre isso, já tá aqui no canal, que ele se chama Teoria do Café Preto. Tá muito interessante, eu vou deixar o link, né, o card aqui pra vocês. Na Bíblia existe uma frase em Abacuque 2:2 que diz: escreve a tua visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, a tua visão ela precisa ser tão clara que até quem passa correndo consegue parar e entender. Eu comecei a fazer exatamente isso. Eu peguei um papel, comecei a escrever a minha vida dos sonhos com clareza, com detalhes, o ambiente, a rotina, quem que eu deveria me tornar para chegar naquilo. E eu até salvei no Pinterest algumas fotos e isso é algo transformador, porque você só vai saber qual passo dar quando você souber para onde está indo. Uma mente sem direção sempre acaba indo para qualquer lugar. Número 5, visualização. Depois de ter clareza, você precisa se ver fazendo isso, acostumar o teu cérebro com essa nova realidade. E eu faço isso hoje com o exercício de visualização. Todos os dias eu tiro alguns minutos para fechar os meus olhos e visualizar eu vivendo essa minha vida dos sonhos, não como algo vago que talvez possa acontecer algum dia, mas com a confiança de que tudo isso já é meu e que eu vou acessar na hora certa. Na primeira vez que eu visualizei, eu fiz como uma oração mesmo, um momento com Deus. E eu sempre peço para Deus alinhar os meus sonhos com os sonhos dele, com a vontade dele. Isso me dá uma sensação de paz imensa. E acredite, depois disso, algumas dessas visões se tornaram realidade em pouquíssimo tempo. Eu também tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card. E como vocês podem ver, cada aprendizado que eu tenho eu vou trazendo para cá com detalhes nesse canal. Cada vídeo desse canal ele é um aprendizado meu. Esse aqui é como se fosse um compilado de todos esses aprendizados de uma forma mais resumida. E se algum desses aprendizados chamar a tua atenção de uma forma especial, eu te convido a assistir o vídeo detalhado sobre isso, como esse de visualização. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só assistir depois, coloca ali na fila para você assistir, porque tá imperdível. Número 6, hábitos. Falamos da sua vida ideal, de como você precisa ter clareza disso e visualizar isso. Mas você precisa também se tornar a pessoa que vive essa vida dos sonhos. E você só consegue isso através dos hábitos. Não tem outro caminho. Existe uma frase famosa do filósofo Aristóteles: nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Você precisa olhar para os seus hábitos diários e pensar: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? Porque antes de você ter uma vida diferente, você precisa se tornar a pessoa que vive essa vida diferente. E isso não vai acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, hoje eu penso em cada micro decisão que eu preciso tomar. O que a Raíssa da minha vida dos sonhos faria? Como que ela pensaria diante dessa situação? Para eu conquistar uma vida rica, por exemplo, o que é uma vida rica para mim pode não ser a mesma coisa para você, é muito relativo, mas para eu ter essa vida eu preciso ser essa mulher rica. E quais são os hábitos que essa mulher rica tem? Eu preciso primeiro ser para depois ter. Isso é comprovado na ciência, e se você já é inscrita no canal, você vai perceber que eu sou apaixonada por esse assunto que é hábitos. Eu tenho dezenas de vídeos sobre isso aqui no canal, porque eles realmente moldam o nosso sucesso. Então, reflita hoje, quem que eu preciso me tornar para conquistar a minha vida dos sonhos? Número 7, ouça as pessoas certas.
Agora eu volto com a famosa frase do Jim Rohn que diz que nós nos tornamos a média das 5 pessoas pelas quais mais convivemos. E hoje isso é ainda mais forte. Porque você não convive apenas com pessoas no mundo físico, você é influenciado por pessoas o tempo todo, diretamente do teu celular, virtualmente. Então, quem você tem escutado? Quem você tem assistido? Quem influencia na sua forma de pensar? Porque se você estiver rodeado de pessoas que pensam pequeno, é muito difícil você pensar grande. Se você está consumindo pessoas que não te agregam em nada, talvez esse é o motivo de você não ter conseguido chegar ainda aonde você quer. Eu aprendi que eu preciso sempre estar rodeada de pessoas que já conquistaram ou que pelo menos sonham em conquistar a vida que eu quero. Ah, Raiz, então isso significa que eu vou automaticamente excluir as pessoas que não se encaixam nisso? Óbvio que não. A gente tem a família, tem amigos que às vezes não estão ali na mesma sintonia e tá tudo bem, a gente vai conviver. Mas a grande maioria das pessoas que você convive diariamente, semanalmente, é interessante que sejam pessoas que pelo menos queiram chegar no mesmo lugar ou ainda mais longe do que você. Porque se você estiver ao redor de 4 perdedores, você será o 5º perdedor. É uma questão de lógica, então escolha muito bem as pessoas, o ambiente, o que você consome. Isso mudará a pessoa com que você se tornará. Mas claro, também não é sobre ser interesseiro, né, gente? Não vai querer forçar uma amizade ou uma aproximação com uma pessoa bem-sucedida ou que já tenha conquistado o que você quer conquistar apenas para aprender com ela, né? Ou para extrair dela algo que você deseja, pelo amor de Deus. Porque o princípio de um relacionamento é a troca. Então você também precisa ter algo para agregar na vida dessa pessoa para ela querer estar ao seu lado. Então, primeiro você precisa se tornar alguém tão interessante a ponto de ficar natural atrair essas pessoas interessantes para o teu lado. Isso é muito real. E vale também para você que quer encontrar o amor da sua vida e quer que ele seja um homem honesto, bem resolvido, inteligente. Mas espera, será que esse homem honesto, bem resolvido, inteligente não está procurando alguém à altura dele? Será que você é essa pessoa? Será que ele vai ter algo a aprender com você? Você vai agregar tanto na vida dele quanto ele vai agregar na sua? Lembre-se que relacionamento é uma troca. E eu te falei que se você ficasse até o final, eu contaria qual foi a lição mais importante para mim, que na verdade foi o que fez todas essas outras coisas fazerem mais sentido. Então, para você que ficou até aqui, comenta, fique até o final para eu saber que você chegou até aqui, porque eu vou te contar uma 8ª lição que é a mais impactante de todas. Comenta, #fiquei até o final para eu saber. Você pode aprender sobre hábitos, sobre mentalidade, sobre visão, sobre sucesso e tudo isso é válido e com certeza vai te levar longe. Mas existe algo que muda completamente o eixo da sua vida, mesmo você conquistando todo o sucesso do mundo, sem isso você ainda assim não se sentiria completa. Eu vivi isso na pele e eu sei do que eu tô falando, por isso que eu tô trazendo essa 8ª lição para vocês. Jesus disse algo muito simples em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu comecei a colocar Deus acima de todas as coisas na minha vida, muitas decisões começaram a se alinhar. O Marcos apareceu na minha vida do nada, depois de uma oração. Portas começaram a se abrir quando eu menos esperava. Foi depois de eu me aprofundar na palavra de Deus que eu tive os maiores ensinamentos da minha vida. E a minha vida ela começou a ficar mais leve. Eu não sei explicar, porque só entende quem vive. Mas eu te convido a pelo menos experimentar viver uma vida onde Deus está acima de todas as outras coisas. Foi quando eu me entreguei inteiramente a Ele que a minha vida começou a ter mais sentido de verdade. E hoje eu sou muito mais feliz. E agora talvez a pergunta mais importante agora não seja quanto tempo você vai levar para aprender todas essas coisas que eu coloquei aqui para ti. A pergunta agora talvez seja quanto tempo você ainda vai viver sem aplicar tudo que você já sabe que precisa mudar. Porque algumas das decisões que eu falei aqui podem e vão mudar completamente o rumo da sua vida. Não esquece de comentar, fiquei até o final, porque isso me ajuda bastante a saber que você também está nesse processo de evolução. Isso quer dizer que eu estou atingindo pessoas que estão na mesma vibração, no mesmo objetivo que o meu, que é me transformar a cada dia na minha melhor versão. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!